Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast expandindo a consciência aqui no canal Passos TV ABC. Hoje estou com uma mestre em Ciências da Saúde, a Ruth. Ela veio trazer um conhecimento espiritual até a mais aí para a gente saber lidar com nós mesmos, lidar com essa parte espiritual. Ruth, se apresente, fique à vontade no meu canal. Olá, gratidão, é uma honra estar com vocês aqui na Passos TV, que eu soube que é fantástica, né? Já entrei, você já se inscreveu nesse canal também? Eu sou mestre em Ciências da Saúde e o meu mestrado foi em Pranic Healing, uma terapia integrativa. Mas eu tenho uma formação acadêmica bem diferente. Sou formada em Engenharia Civil, Olha, interessante. professora de piano, instrutora de Hatha Yoga, e mudei a minha vida para as ciências das terapias integrativas em 1983. Eu sou como um dinossauro nessa área, né? Eu nem tinha nascido. Nossa Senhora! Nossa, então tá há bastante tempo, né, Ruth? Bom, fala um pouquinho então da Pranic Healing pra gente, que é um assunto que é muito expansivo, é bem interessante também, e são técnicas fantásticas aí pra gente fazer essas curas, né, espirituais. Fala um pouquinho pra gente o que é a Pranic Healing para nossos, as pessoas que estão assistindo a gente. Sim, a técnica chamada Pranic Healing foi desenvolvida por um engenheiro químico filipino com ascendência chinesa. Então, a técnica é muito simples. O seu corpo tem a capacidade de entrar em autorregeneração. Então você fica resfriado, daqui a pouco seu corpo está se recuperando. O que a Pranic Healing faz? Ela remove a energia suja e doente, ela restabelece o equilíbrio do corpo físico, mental, emocional, psicológico. E sabe qual que é a vantagem? Não precisamos tocar no seu corpo e podemos fazer à distância também. É uma técnica simples que é limpeza e energização. Então, nós simplesmente, eu brinco, eu falo que nós somos faxineiros do corpo de energia. Você já pensou nisso, faxineiro do corpo de energia? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Muito legal. Então fala um pouquinho aí como que as pessoas conseguem, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade com ansiedade. As pessoas vêm falar comigo isso. Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Fala um pouquinho o que que essas curas podem ajudar essas pessoas aí que passam por essas dificuldades emocionais. Então, vamos explicar primeiro o que é o corpo físico e o corpo de energia. Então, imagina um ovo. O seu corpo é a gema. Aí você tem uma aura interna, que é como se fosse a película da gema. Aí você tem seus sais da saúde, que seria a clara do ovo. E depois você tem a aura externa, que é a casca do ovo. Quando essa casca do ovo fica um pouquinho trincada, a energia vai entrando, vai sujando até estragar seu ovo. A mesma coisa acontece com o nosso corpo de energia. Quando tem muita energia, muito ataque negativo, você vai num lugar de ambiente não muito interessante, a sujeira vai entrando nos seus sais da saúde, entra na sua aura interna e vai se acomodando dentro do corpo físico. Quando ela entra dentro do corpo físico, ela ocupa espaço e ela começa a perturbar os seus órgãos internos. Então, o que a prânica faz? Ela vai tirar essa energia suja. Quando tira essa energia suja, vai ficar um espaço vazio. Aí nós preenchemos com a energia limpa e o seu corpo entra em processo de autorrecuperação. Por que tem ansiedade? Então, antes de explicar a ansiedade, eu precisava que você entendesse o que é o corpo de energia. Nós temos 12 chakras. A Pranic Healing trabalha com 11. Nós temos na frente e atrás. As escolas tradicionais trabalham só com 7. Então, o que é ansiedade? É medo. Por que a pessoa fica ansiosa? Porque tem medo de não dar certo. Por que a pessoa fica com depressão? Porque o chakra da base dela está muito pequeno, o cardíaco está pequeno, o plexo solar está pequeno. Aí você vai falar assim, Ruth, não entendi nada. O que são esses Eu chakras já ia aí? perguntar isso já. Fala, o que são esses Que é isso? O que chakras? que é pequeno? O que que é grande? O que que é esse sentido? É? Então, é uma provocação para você realmente fazer essa pergunta. Então, imagine que você tem o seu carro. Seu carro tem vários parafusos, várias engrenagens. Então, cada engrenagem é responsável por uma parte para que o seu corpo, o seu carro funcione bem. A mesma coisa no nosso corpo.
Então, nós temos o chakra da coroa, aqui em cima, que é responsável por tudo que você tem no rosto. Você tem o chakra da testa, que é responsável pelo seu sistema nervoso. Chakra do ágina, responsável por todas as glândulas. Chakra da garganta, responsável por todo o seu sistema respiratório, tubo de ar, tubo de alimentação, tubo de respiração. Aí você tem um cardíaco frontal e dorsal. Nós temos frontal e dorsal, que é emoção. Você tem um plexo solar frontal e dorsal. Então, o cardíaco dorsal é responsável pelo pulmão. O cardíaco frontal, pelo coração físico e a glândula timo. Plexo solar frontal, estômago, fígado e baço. E pâncreas, desculpa. O plexo dorsal, mesma coisa, estômago, fígado e pâncreas. O chakra do baço frontal e dorsal, responsável pelo maior órgão do sistema linfático. Então, se você quer fazer uma boa drenagem linfática, você tem que ter um chakra do baço bem limpo. E você tem o chakra do umbigo, responsável pelo intestino delgado, intestino grosso. E você tem o chakra Meng-Men. Você fala, nossa, que nome estranho, né? Meng-Men. Pois é, fica atrás do umbigo e é responsável pelos rins. Chakra sexual, responsável pelos órgãos sexuais. Chakra da base, responsável por ossos, sangue, músculo, circulação e dinheiro. Olha. O chakra da base está conectado diretamente com a sua carteira de dinheiro. Olha só. Aí você fala assim, bom, vamos voltar na ansiedade? A pessoa tem ansiedade porque tem um medo. Significa que o plexo solar está pequeno. Se o plexo solar está pequeno, ela deve ter problema de estômago, de fígado ou de pâncreas. Não está doente, mas esses órgãos não funcionam direito. E se ela tem ansiedade e tem medo, quer dizer que o chakra da base dela também está pequeno. Então ela vai ter algum desequilíbrio nos ossos, sangue, músculo, circulação e na carteira de dinheiro. Aí a pessoa trabalha, ganha dinheiro e o dinheiro vai embora, porque o chakra da base está pequeno, porque ela está com ansiedade. Então, o fundo emocional da ansiedade é o medo. Aí você fala assim, bom, mas e o que o psicólogo faz? O psicólogo é fantástico. Eu também fiz atendimento psicológico, pensa que eu também não passei? Uhum. Então, o psicólogo vai te ajudar a detectar algumas emoções e te orientar a trabalhar essas emoções. Mas a emoção está nos chakras também. É como se fosse um carrapato que fica preso no chakra. O que a Pranic Healing faz? Nós vamos lá tirar esse carrapatinho. Vamos tirar essa forma de pensamento negativo que fica falando, olha, sabe, nós estamos com medo, é melhor você não fazer isso. Olha, vamos fumar mais um pouquinho. Então, essa energia, essa forma de pensamento negativo, ela tem consciência e fica buzinando no ouvido da pessoa. E a Pranic Healing tira essa forma de pensamento negativo. Nós removemos e ou desintegramos, dependendo do caso psicológico. Uhum. E a última coisa que a gente faz é energização. Quando fazemos isso junto com o atendimento psicológico, porque a Pranic Healing não substitui o profissional da saúde, aí ela segue para frente. Muito interessante. Você falou sobre as pessoas podem estar usando isso, pode criar um vício, né? A pessoa está num vício de ansiedade e acha alguma coisa para substituir aquela ansiedade que a Sim. pessoa está sentindo. Às vezes vai para algum tipo de vício, né? Ou cigarro, bebida, enfim, até comida também, né? Isso. Então, você disse que isso é possível ir melhorando e justamente com acompanhamento psicológico, é isso? Sim, então a gente sempre ressalta, porque eu até brinquei, falei com a minha psicóloga, eu falei, nossa, Manaíra, eu não sabia que o atendimento psicológico era tão bom, né? Porque vocês sabem, asiático tem uma educação muito rígida, então para nós é natural, e o que para os ocidentais é uma emoção muito pesada. Eu falei, não, Manaíra, isso aí para nós é rotina. Então o psicólogo realmente ajuda a ver isso. Mas qual que é a diferença do atendimento psicológico com a prânica? Porque a prânica trabalha em paralelo com o profissional da saúde. Então, a gente cuida do campo de energia, remove essas formas de pensamento negativo,
Aí a pessoa vai para o psicólogo, ou vai para o médico, ou vai para um fisioterapeuta com campo de energia limpo. Aí vai dar o resultado. Então imagina, eu tive uma cliente que um dia ela chegou brava. Ai, dona Ruth, eu já estou há um ano cheio de dores, eu briguei com o médico porque ele não resolve meus problemas. Eu fiz um atendimento com ela. Você pode achar que foi cura milagrosa, mas não era. Ela estava totalmente desequilibrada. Quando acabamos o atendimento, ela falou: agora eu estou com vergonha de falar para o médico e vou ter que ir lá pedir desculpas. O que que ela tinha? O campo de energia dela estava tão desequilibrado, os chakras tão desequilibrados, que o médico não conseguia detectar o problema dela, porque o problema dela não era físico, era energético e emocional, sobre a pressão do trabalho. Ah, Então, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem que a Pranic Healing não vai substituir nenhum profissional da saúde. Mas eu falo, por favor, o médico que estuda há 5 anos, faz residência e você leva um problema de energia para ele. Então, permita que a Pranic Healing faça essa limpeza, deixe seu campo de energia em equilíbrio, aí você vai para o médico, né? E não deixa o médico doido, né? é muito importante as pessoas saberem que existe essa energia além, né? No nosso próprio corpo é energético, né? Ele tem a energia própria ali, né? E está todo dia ali. E as pessoas, você talvez fosse chamar sujar ou pegue essas energias não Sim. positivas aí no corpo e o que que geralmente as pessoas estão fazendo, né? Geralmente o que que elas estão, onde elas estão indo, né? O que que elas frequentam, depende do ambiente, né? O ambiente acaba tendo essas, vamos dizer assim, essas energias não positivas que a pessoa acaba pegando também, né? E precisa fazer essas limpezas, né? Como que você está dizendo. Uma curiosidade que veio no começo, voltando um pouquinho ao assunto, que é que você falou de pequeno e grande com relação à energia do chakra. Explica um pouquinho isso pra gente, só para esclarecer para o Sim. público. É porque o chakra normal de uma pessoa saudável tem aproximadamente o tamanho de um pires de chá, né? O tamanho de um pires de chá. Uhum. Esse é o tamanho físico. Só que para cada tamanho físico tem um campo de energia. Então, o que que nós fazemos? Nós medimos o campo de energia, o quanto que esse chakra está trabalhando, porque ele se movimenta para a direita e esquerda. Ele limpa e energiza. Ele é muito inteligente. A Uhum. gente pensa que nós somos inteligentes, não. O sistema de energia é muito mais inteligente. Então, quando a gente mede o chakra, nós sabemos se está superativado, se Uhum. ele está trabalhando muito, se ele está superativado, se ele está preguiçoso, né? Que aquele você, o carro não vai, né? Naquela subida. Se ele está congestionado, né? Como se tivesse a peneirinha do ralo da pia, cheio de sujeira e a água não passa, ou se está depressivo, ou seja, não tem ralo e a sujeira vai entrando. Então, nós medimos os chakras. Nós podemos medir os chakras e saber se ele está grande ou está pequeno. Então, por exemplo, uma pessoa que está com o chakra do cardíaco dorsal pequeno, Aham. está congestionado. Então, a gente sabe que essa pessoa tem problema de pulmão, que ela tem tristeza, que ela tem mágoas. E o sangue, ele vem para o pulmão, que é o maior órgão que absorve todo o sangue. Aí esse sangue fica sujo com essas energias, então ele leva essa energia suja, vai passar pelo coração e vai contaminando todo o resto do corpo físico. E se o cardíaco dorsal está congestionado ou se está depressivo, se ele está subativado, essa pessoa vai ter problema respiratório. O que aconteceu com a Covid? Tristeza, medo, pneumonia, Olha. né? Então, a pneumonia tem um fundo emocional. Pode ter um fundo de temperatura, por exemplo, aqui tem ar-condicionado. Uhum. Então, o corpo vai esfriando. Posso ficar com resfriado? Posso, pela temperatura. Mas também posso ter congestão mental e ficar resfriado. Ah, Percebe que como um está tá interligado no ligado ao outro. outro. Uhum. Por isso que tem que trabalhar primeiro o campo de energia e o corpo físico. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um chakra da base pequeno, ela tem problema de dinheiro. Significa
que a energia da carteira de dinheiro dela também está pequeno. Aí tem que limpar e energizar. Ah, é um passe de mágica? Não, não é um passe de mágica. É igual tirar quando tinha aquelas panelas que não era Tefal, que tinha que ficar areando. A mesma coisa. Então, isso é o grande e esse é o pequeno. Então, a gente vai medindo. Eu posso medir assim com a mão, posso medir só com os dedos, ou posso medir só com o dedo. Eu não preciso da bandeira. Imagine eu que fiz mestrado e chegar, ficar fazendo isso com a mão, a pessoa falar assim, vamos internar Ruth? Né? Então, meu mestrado foi em praniquire, em dor. Mas eu não precisei ficar fazendo essa medição. Então, eu sou pequeno. Então, se a gente for explorar, por exemplo, você vai pensar numa pessoa, eu vou medir o chakra da pessoa. Né? Então, ele conhece a pessoa. Posso medir? Já tá querendo que eu faça? Isso é automático, Já faz, assim. já Tem faz que o ser exercício flash. na hora. Tá, eu tô pensando numa pessoa, vamos lá. Então, vou medir, eu vou pensar na pessoa que ele está pensando. Então, a coroa está grande, essa pessoa está em conexão com o divino. Chakra da testa grande, tem boa intuição. Sistema nervoso da mão, chakra do ajna grande, é bastante mental essa pessoa. Chakra da garganta está grande, então é uma pessoa que consegue materializar projeto. Cardíaco dorsal tá bom, cardíaco frontal tá bom porque tá grande. Então essa pessoa tem bondade amorosa. Eu vou no plexo solar. O plexo solar frontal tá um pouco menor que o cardíaco dorsal. Isso é ótimo, porque quer dizer que essa pessoa tem bondade amorosa. Se o plexo solar fosse maior que o cardíaco, essa pessoa é egoísta. É o tipo de funcionário que você não pode contratar. Plexo solar dorsal também está similar com o frontal. Baço frontal, baço dorsal estão no tamanho proporcional. Chakra do umbigo está um pouco grande, então deve ter um problema de evacuação. Às vezes o intestino não deve funcionar muito bem. Meng Men está no tamanho apropriado, mas está um pouquinho maior, que ele deveria ser um pouquinho menor. Então, às vezes a pessoa não tem tempo de urinar. Não significa que tem problema nos rins. Aí eu posso medir o rim dela, para saber se o rim dela está normal. Rim da direita, rim da esquerda. Chakra sexual é forte, então ela tem bastante energia de criatividade, porque a energia sexual é muito cara. Vocês não têm noção de como que a energia sexual é importante, porque ela alimenta o cérebro. Olha só, então quem faz sexo em excesso está saindo perdendo, porque nós precisamos da energia sexual para alimentar o cérebro. A energia sexual é combustível do cérebro. Dá para acreditar num negócio desse? Chakra da base está forte, então é uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, tem força nos ossos, sangue, músculo, circulação. E aí? Interessante, essa pessoa ela tá até passando por um período assim difícil, mas você pegou alguns pontos justamente que faz totalmente sentido. Aí eu posso Eu não quero perguntar. falar o nome, não é um Sim. amigo meu, mas é isso aí. Aí eu posso perguntar assim: essa pessoa tem problema físico? Não. Tem problema orgânico? Mais ou menos. É sério? Não. Precisa de um profissional da saúde? Não. É problema emocional? É. É problema psicológico? É. É problema espiritual? Não. Então as questões emocionais e psicológicas dele estão afetando a saúde dele, Faz sentido. né? Então, o que a prânica faz? Você vê, nós estamos explorando e fazendo uma pergunta. Ah, mas você pode explorar a energia de qualquer pessoa? Não, porque entrar no livre-arbítrio. Então, na hora que ele pensou na pessoa e eu consegui, é porque eu tive essa autorização. Se ele pensasse numa pessoa e eu não conseguisse medir, é porque eu não tinha autorização. Então, o mundo da prânica também é isso. A Interessante. gente não pode ficar xeretando a vida dos outros. Sim, é verdade. Tem que eu ter uma autorização, né? Tem Sim. espiritual, tudo, né? É bem interessante essa parte de saber a energia de cada chakra, né? E o quanto isso afeta também o lado físico, espiritual, né? Sim. Energético. Assim, uma outra pergunta que eu queria fazer também, de curiosidade. As pessoas que têm algum tipo de, né, situações difíceis, que nem câncer, doenças mais graves assim,
existe algum tipo de cura ou alguma coisa que a pessoa pode procurar para ela melhorar? Sim. Existem algumas técnicas para isso? Me fala um pouquinho. A Pranic Healing é um curso, né? Você começa no básico, depois quiser melhorar, vai para o avançado, psicoterapia, cristal, autodefesa psíquica. Então, câncer precisa ter técnicas da psicoterapia prânica. Uhum. Câncer, eu brinco, eu falo que é a minha praia, né? Então, câncer, a primeira pessoa que atendi, ele morava em Okinawa. Na época não existia celular, tinha que ser o telefone discado mesmo. Nossa. Qual que é a vantagem da técnica da prânica no câncer? A gente vai removendo e desintegrando a energia doente, vai melhorando a condição de vida da pessoa. Não significa que essa pessoa não vá morrer, mas a gente melhora a condição. Esse garoto, ele tinha 4% de chance de vida, não conseguia ir para Tóquio para fazer cirurgia, era leucemia. Bom, moral da história, ele conseguiu ir para Tóquio, fez a cirurgia e sempre reportando por telefone, nunca vi a foto do menino. Ele conseguiu fazer o transplante, ele tinha autorização para passear, sair do hospital, e eu fui cuidando. Ele depois, quando teve alta, voltou para Okinawa, viveu mais alguns meses. E qual que foi a vantagem? Melhorou a condição de vida dele, estendeu a vida dele, toda a família se harmonizou, depois a pessoa me reportou falando, nossa, Ruth, toda a família que estava brigada se reuniu no velório. Nossa. Percebe? Então, ele teve um falecimento mais tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Não foi aquela morte horrorosa de dor, tristeza, com a família brigada. Uhum. Então, o mestre Shoa, que desenvolveu esta técnica, que foi engenheiro químico, ele dizia, a Pranic Healing é para aliviar a dor e o sofrimento do próximo. Se a pessoa está moribunda, precisa fazer o atendimento para ter uma morte mais tranquila. Eu atendi muito em UTI. UTI? Era uma coisa que, vira mexe, eu estava indo atender na UTI. E sempre foi uma passagem bonita. Sabe, são muitas histórias que eu tô nessa vida desde 1973. Sou Nossa. pioneira em Pranic Healing. Olha. Eu fui a primeira instrutora no Brasil e na América Latina. Então, são muitas histórias. Então, se a pessoa está moribunda, não feche a mão assim, não vou pagar o atendimento. Não, pague o atendimento com alegria, para aliviar a dor e sofrimento da pessoa e permita que ela tenha uma passagem tranquila. Uhum. E no câncer, são vários casos de resultado no câncer. E às vezes a pessoa não falece nem de câncer, Olha, falece de de outros outras coisas. problemas. Então, ter um protocolo de câncer é o protocolo mais longo, Ah, é? cansa um pouquinho para o terapeuta, mas Uhum. vale a pena, né? Agora, lembrando, a Pranic Healing não vai dizer que você tem que parar com a quimioterapia e nem com a radioterapia. Todo paciente de câncer, eu me lembro de uma paciente de Pinda, que quando acabou a rádio, a médica ficou brava com ela porque falou, como é que seu corpo não queimou? Em vez da médica ficar contente e querer saber por que o corpo dela não queimou, né? Uhum. Ficou brava. Sabe? Então ela fazia o tratamento da químio e tinha a vida normal dela e sem sofrimento com a químio. Olha que interessante. Então, se a pessoa tem câncer, deve fazer atendimento. Nossa. A gente sabe que o câncer é uma energia, vamos dizer assim, que realmente a pessoa precisa trabalhar. E essas curas espirituais, né, essas energias que tem nesse tratamento, né? É importante também não só trabalhar a parte física, né, que você falou, Sim. fazer o tratamento mesmo, mas também curar essa parte espiritual e mental, né? Porque falo que essa parte psicossomática, vamos dizer assim, né? As doenças geralmente vêm daí, né? As pessoas começam a ter mental, emocional, coisas que ela guarda, coisas que ela, né, se alimenta, coisas que podem
de certa forma, causar esse tipo de doença, né? E é importante todas as curas, todas as formas de você poder mitigar essas doenças é importante antes de acontecer. Mas Sim, se aconteceu, também existe algumas soluções, né, que possa prolongar um pouco mais a vida, né? sim. Então o tratamento físico, né, e a parte espiritual também é importante, né? Os chakras, as energias, né, que tem nesse momento que a pessoa está passando, também é importante ser curado, né? É, eu brinco, né? Eu falo assim, eu fui muito doente quando jovem. Vocês não têm noção. Se fosse outra época, com essa temperatura do ar-condicionado, já estava espirrando, Olha. né? E na minha casa não tem medicamento nenhum. Meus filhos foram criados sem medicamento nenhum, Uhum. né? Porque eu fui mantendo o corpo da energia deles saudável. Então, por experiência própria, né, a gente sabe que quando você tem um corpo de energia equilibrado, a sua saúde também fica equilibrada. Não significa que não vá precisar de um profissional da saúde. Eu estava conversando aqui e expliquei, eu tenho um médico fitoterapeuta. Não vou dizer assim, não, a prânica faz tudo. É, É mentira. Esse negócio de bater no peito que hum, faz tudo é mentira. Não cai nessa é mais conversa. ego, né? É mais ego É ali o do que ego. porque na verdade está se complementando, né? Sim, Todas as áreas se complementam de alguma maneira. isso. Nem todo mundo é especialista em todas as áreas, então cada área vai se complementando e é importante a pessoa saber que é possível, Com que certeza. existem também, né? Essas outras formas de prisma, né? Outras formas de ver a mesma situação. E isso vai fazer com que a pessoa, justamente é o intuito desse canal, é trazer expansão de consciência. Ó, Sim, existem outras visões do que você está passando, existem outras formas de você curar ou melhorar. Então a intenção do programa é esse, justamente mostrar esses prismas, né? E é bem interessante. Você me falou dessas doenças, né, que é possível curar. Me fala um pouquinho como que as pessoas, o que que as pessoas podem fazer, né? Como que elas podem fazer uma introspecção de ver o que elas podem melhorar na vida delas, como que a Pranic Healing pode mostrar isso também na vida delas, o que que elas poderiam melhorar ou curar, ou mesmo quais são as técnicas, né, que você poderia passar um pouquinho aí, um pouquinho sim. das suas técnicas aí, já mudando um pouquinho o assunto. Mas que técnica você poderia passar para uma pessoa que está assistindo hoje, para elas poderem fazer essa reflexão, né, do que elas têm que melhorar na vida delas, o que que ela pode ajustar, vamos dizer assim, o caminho delas. É, o Pranic ele tem umas coisas muito interessantes, que primeiro você tem que ter bondade amorosa, você tem que querer ficar bem com você mesmo Uhum. também, né? E aí a pessoa, eu sempre falo isso, né? Porque a gente tem meditação online, e as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho a técnica, o que que eu vou fazer para eu poder melhorar? Então a gente fala, faça a meditação dos corações gêmeos, que é para abençoar o planeta Terra com bondade amorosa. Então, toda semana, 3 vezes por semana, a gente faz a meditação online, né? Pelo Instagram e pelo Facebook e também no YouTube. Ah, fala o canal, já aproveita. Então, é o Ruth Prana, R-U-T-H, P de pato, R de rosa, A de amora, N de navio, A de amora. Então, no Ruth Prana, você encontra as meditações. Como é que funciona essa técnica? Quando você abençoa o planeta Terra, a canalização de energia é muito grande, então vai entrar uma energia muito grande que vai dar uma lavadinha no seu campo de energia, removendo muitas dessas formas de pensamento negativo que nós comentamos. E desde 2020 nós temos oferecido essa meditação. E com muitos depoimentos que a vida melhorou. Então eu brinco, eu falo, a meditação dos corações gêmeos é de graça. Eu não recebi, mas a pessoa melhorou de vida. Isso que é o bacana, né? Uma meditação de graça e você melhora a sua vida. Então você pode falar assim, não acredito na meditação. Não precisa acreditar. Se dê o trabalho apenas de abençoar o planeta Terra se você quiser melhorar a sua vida. Então, isso é uma, porque vai trabalhar seu amor, sua humanidade, junto com seu amor divino, independente da sua crença ou religião. Quem é que não quer abençoar o planeta Terra? Ah, mas eu Verdade. abençoo minha família. Mas é muito pouco. Uhum. Então, se você abençoa só a sua família, é muito pouquinho. Vai entrar pouquinha energia, vai sair pouquinha energia. Quando você abençoa o planeta Terra, é uma cascata de energia
vai preencher seu corpo, vai dar uma limpada e vai sair para o planeta. Então, essa é uma técnica super fácil. No meu canal do YouTube tem um vídeo, tem vários vídeos onde eu ensino a fazer tratamento localizado. Uhum. Aqui fica difícil porque eu não tenho o material aqui. Mas a gente ensina o tratamento localizado e eu já recebi depoimento de pessoas que assistiram o vídeo e estão ajudando o familiar. Então o mestre João autorizou, falou, Ruth, ensina a fazer o tratamento localizado que as pessoas possam pelo menos conseguir se cuidar. E tem os livros, e tem os cursos também, onde você aprende a técnica. Fala um pouquinho pra gente dos cursos, como que funciona, o que a pessoa pode ir aprendendo aí, galgando, né? Essa parte Sim, espiritual, se ela realmente tem essa vontade, tem gosto de buscar mais, né? Essa parte espiritual, entender um pouco mais, às vezes até ajudar mais pessoas, porque a gente se torna ferramenta, né? com A gente aprende certeza. um conhecimento e a gente se torna ferramenta daquele conhecimento, né? Isso. O curso, a gente brinca, fala, olha, vai fazer o curso que é mais barato que você pagar o atendimento. Uhum. São 2 dias, são 6 horas o curso básico. Você aprende tratamento localizado, limpa a aura, os 11 chakras, os órgãos internos, braço, perna, cabeça, pescoço. Faz tratamento à distância, tratamento mental. Limpa o caminho, construção de caráter, meditação dos corações gêmeos. Tudo isso em 2 dias. Então imagina, você está fazendo o seu podcast aqui e de repente dá uma dorzinha. Mentalmente, enquanto um está falando, você pode fazer um tratamento localizado sem mover as mãos. Olha, Né? Você está na empresa numa reunião e você quer saber se o processo, o projeto é bom, você pode explorar para saber se o projeto é bom. Tudo no curso básico. Você vai contratar funcionários, você pode explorar o campo para saber se esse funcionário é um bom colaborador, se ele é honesto, se ele vai produzir, se ele é adequado para determinado setor. Tudo isso você aprende a explorar no curso básico. básico. Então você vê, se tem uma ferramenta fantástica. Você já pensou se em cada empresa tiver uma pessoa para cuidar dos seus funcionários? Quanto que não vai diminuir de licença médica? Principalmente as mulheres que têm cólica, Olha. né? Faz a limpeza localizada para remover dor de cabeça, dor de coluna. Uhum. Então, eu digo por experiência própria, porque eu era muito doente. Vocês não têm noção de como que eu era doente. Meu pai me ligava a primeira coisa, como é que está a saúde? Olha, Era assim, conta um pouquinho. eu Conta um era muito pouquinho. doente, vocês não Dá têm um, noção. dá um, dá um exemplo seu, assim, né, que você já passou e quanto isso foi importante para você. Eu, quando criança, eu não podia pôr o pé no chão, ficava gripada. E estava sempre doente. E eu me lembro que eu tive estafa mental quando criança ainda. Foram 24 injeções, então eu não posso nem com a acupuntura, porque eu sinto a agulha entrar dentro da pele. Aham. Então eu fui muito doente. A partir do momento que eu fui melhorando, fui aprendendo as técnicas, a Pranic Healing foi meu primeiro professor espiritual, a primeira técnica que eu recebi. E é impressionante, porque meus filhos nunca ficaram doentes. E eu também nunca mais tive problema. Quando eu quebrei o pé, foi na época da Copa, e eu fiquei uma semana porque nenhum médico queria me operar porque era Copa, eles queriam assistir futebol. Nossa. Aí quando eu fui operada, a minha recuperação foi tão rápida que em 3 meses eu já estava dando o curso sentada. Nossa. Quando os bombeiros foram me resgatar em casa, eu já estava fazendo a prânica. Aí o bombeiro falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou limpando porque eu não quero sentir dor. E eles me levaram no hospital, eles ficam, quando é bombeiro, eles ficam esperando até a sua saúde. Falei, e aí, a senhora já vai embora? Eu falei, não, o médico disse que eu vou pernoitar aqui, eu vou me hospedar aqui. Como assim? Aí ele disse que eu quebrei os ossos. Mas a senhora não está nem chorando. Eu falei, eu não quero sentir dor. Eu fui trabalhando com a prânica. Olha. E toda vez que eu tinha retorno no médico, o médico levava um susto da recuperação e ele me fazia ir numa outra salinha para atender Olha só. o residente dele.
Então, Então, ao mesmo tempo você foi se curando, ao mesmo tempo as pessoas já viram, foram ver como que você conseguiu fazer sim, isso, né? Aí já começaram a procurar você para poder ajudar outras pessoas, né? Interessante. exatamente. Então, eu trabalho com terapias integrativas desde 1983, autodidata. Certo. E desde 1993, só com a Pranic Healing. Então, o mestre Chã me autorizou a ministrar os cursos no Brasil, por isso que eu sou pioneira no Brasil. Hum, Então, são muitos casos de cura, são muitos resultados. Então, imagina, eu tenho 60 e... acho que eu vou fazer 69. não, nem Até parece. esqueci quantos anos Imagina. que eu... Imagina, não 69. parece não. E eu tenho uma força danada. Eu dirigia quase 1.000 quilômetros todo mês, sozinha, Nossa. né? Então, você pensa assim, puxa vida, ela com essa idade tem essa saúde, por que que eu não posso ter, É verdade. né? Tem algo a mais, né, pessoal? Bom, pessoal, né, tá dando nosso tempo aqui. Eu queria muito que a mestre falasse aí um pouquinho, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse programa, que eu acho que é importante, né, as pessoas buscarem esse conhecimento. Eu acho que é fantástico. Eu cheguei a fazer já um curso, né, lá com você, Sim. e eu vi o quanto é importante, foi importante para mim. Então eu sempre indico a você também. Então, se você puder falar, deixa uma mensagem positiva para as pessoas que vão assistir esse programa, para a gente fazer um encerramento mais espiritual, vamos dizer assim. Eu tenho uma dica para vocês, porque eu sei que todo mundo quer aprender alguma coisa, né? E a primeira coisa que você tem que ter em mente é tudo que você pensa e você fala pode se materializar. Então preste atenção no que você vai falar. Se você está com dor e você fica falando que você tem dor, você vai continuar com essa dor, porque você está aumentando essa forma de pensamento negativo. Se você diz que não tem dinheiro, você com certeza vai ficar sem dinheiro. Então, mude a forma de pensamento. Você nunca pechinche, pelo amor de Deus, porque pechinchar, você está criando forma de pensamento de pobreza, você está dizendo que você não tem dinheiro. Então, sempre pergunte, como que eu posso pagar? Não pechinche na feira, não fique pegando fruta, as uvas do feirante. Veja como que você lida com o outro e veja se você gostaria que fizesse isso com você. E outra coisa, se você tem uma reunião, no Instagram tem lá a grande vocação. Você visualiza o planeta Terra, coloca as mãos assim, fecha os olhos agora, coloca as mãos em frente ao planeta Terra e siga mentalmente do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e que servem. Do centro é que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e de luz e cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra, que assim seja. Assim seja. Se você fizer essa meditação, essa grande vocação, 3 vezes em seguida, acelerado, ou 4 vezes, você está indo para a reunião com as mãos abaixadas, assim, apontando para o planeta Terra, você vai se centralizar e você vai ter resultado. Faça uma experiência. Eu não preciso provar para você que funciona, porque eu já estou há muitos anos. Mas tire a sua prova e depois conte aqui para dar o seu depoimento. Deixa seu comentário aí embaixo do vídeo Sim, para gente saber se realmente foi, fez um resultado positivo para você. Conte pra gente, tá bom? Ruth, gratidão, maravilhoso, fantástico. O conhecimento aqui transbordou. Tenho certeza que todos assistindo esse programa vão transbordar lá também. Pessoal, vou encerrar esse programa com esse maravilhosa energia. E queria deixar sempre, pessoal, quem puder, compartilha, comente, né? Mande para aquelas pessoas que querem realmente, querem buscar esses conhecimentos diversos, diferentes,
divulguem esse podcast para a gente poder atingir ainda mais pessoas, poder expandir mais pessoas, a mente de mais pessoas, tá bom? A gente faz com muito carinho esse programa, com muito amor, Sim, né? Sempre abençoando, né, o planeta com sempre, certeza. para justamente fazer esse conteúdo e fazer vocês também pensarem diferente, formas diferentes. E se isso tocou você de alguma maneira, manda mensagem para Ruth, né, Ruth? Para justamente poder abrir esse campo, aprender sobre isso, que também é uma coisa que vai realmente ajudar outras pessoas, vai ajudar você principalmente, para você poder ajudar outras pessoas. Então deixa esse carinho. Então toca no sininho ali, tem um sininho do canal Passo TV ABC. Toca o sininho lá para vocês verem os próximos episódios. E agradeço muito, Ruth, por ter vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? E você tá sempre será bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigada. E lembre-se, comente, se inscreva no canal, se inscreva porque é de graça. Ajude o canal, divulgue, compartilhe e dê o seu depoimento para que esse podcast possa crescer cada vez mais e levar benefícios para o próximo. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Que assim seja, Ruth. Gratidão, viu? Até mais. Até mais. Namastê. Namastê.